na 4ª semana que nós estamos aprendendo um pouco mais sobre esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós cantamos, esse Deus que nós adoramos. E nós temos não só aprendido, mas o Senhor também tem nos dado cada dia o privilégio de experimentar do que Ele tem se revelado a nós. E a cada domingo o Senhor vai trazendo sobre as nossas vidas revelações, vai trazendo sobre nós o entendimento, para que nós possamos nos entregar a Ele, sabendo quem verdadeiramente Ele é, quem de fato Ele é. E Ele vai se revelando a cada dia. E nós temos aprendido, e durante a semana os irmãos, têm comentado, e têm pesquisado, e têm estudado de novo, e postam lá no grupo, e tem sido tão bom a gente poder compartilhar acerca do nosso Deus, não somente de palavras, não somente de boca, mas de experimentar. Jó, quando estava, vamos dizer, no final, da sua grande batalha da vida, da sua grande experiência da vida, ele estava sendo experimentado. E todos nós, conhecemos a história de Jó. E muitos dizem, eu quero ter a paciência de Jó. Mas para termos a mesma paciência que Jó teve, nós vamos precisar experimentar e vivenciar a mesma prova que Jó passou e experimentou. Mas no final de tudo, depois dele questionar muitas vezes, querendo entender o porquê que ele estava passando por tudo aquilo, porque a palavra vai dizer que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem íntegro, que andava na presença de Deus. Mas mesmo assim, Jó foi experimentado. E quando chegou no final da sua experiência, Jó disse uma coisa, e que é a mesma coisa que nós podemos, e é o que eu desejo, que nós cheguemos a dizer, como Jó disse. Em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa história, porque nós vamos continuar recebendo as revelações da palavra de Deus, de quem Ele é, do que Ele faz, até que Ele venha, nós vamos estar compartilhando. Mas que em algum momento da sua vida, que em algum momento da sua história, da mesma forma que Jó, por causa da sua experiência, ele pôde declarar para Deus. É o que eu quero declarar sobre a sua vida, declarar sobre a minha vida. Que eu chegue em algum momento de poder dizer, se já não disse, mas de poder dizer como Jó disse. Está registrado lá no capítulo 42 de Jó. No último capítulo da história da vida de Jó. Jó disse assim: eu te conhecia de ouvir falar. Homem reto, homem íntegro e temente a Deus. No começo da história. Quando chega no final, ele diz: eu te conhecia, Yahvé, de ouvir falar. Mas hoje,
os meus olhos te veem. Hoje eu sei quem tu és. Não é só de ouvir. Não são essas letras. Mas de experimentar quem Deus é. E eu quero chegar no final da vida. E quero que quando você chegar no final da sua vida, você também fale essa declaração para o Senhor. Senhor, eu caminhei. Eu lutei. Eu chorei. Eu questionei. Eu lamentei. Eu sofri. Mas eu estava ali ouvindo acerca do Senhor. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu posso dizer que eu experimentei o Senhor. O Yahvé, o Deus conosco. O Jeová Jireh, o Jeová Rafá. O Jeová Nissi. O El Olam. Que Daniel ficou apaixonado. O Elohim. O El Shaddai de Filipe. É esse Deus que nós servimos. E eu tenho uma certeza. Se eu não tiver mais nenhuma certeza dessa vida, não preciso mais. Porque uma certeza eu tenho. Que também é o desejo do coração do Pai. Que nós o experimentemos. Que nós não só cantemos. Hoje nós cantamos aqui as músicas que nós vamos pregar. Combinei nada com você. Nem falei com você. 5:pouca da tarde foi que eu dei o tema para a Clarinha. Os versículos. Sabe o que é isso? É o Espírito que testifica com o nosso espírito. E nós só não vamos experimentar se nós não quisermos. E nós só não vamos dizer os meus olhos te veem se nós não quisermos. Porque se eu quiser, se você quiser, vamos poder dizer em algum momento da nossa vida, talvez hoje, talvez amanhã, hoje, Senhor, os meus olhos te veem. E eu completo, isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos, de ver o Senhor. E nessa noite, Jesus, Ele vai se revelar para nós acerca da sua identidade, acerca da sua missão. Na verdade, dando uma continuidade do que nós falamos na semana passada, de como Deus se revela através do seu Filho Jesus. A revelação através de Jesus. E nós entendemos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é aquele que tem o controle de todas as coisas, que Ele é o Filho de Deus. Nós entendemos que Ele é o Emanuel, que é o Deus conosco. Nós aprendemos tanto acerca do Senhor, que tem um nome acima de todo nome, que foi exaltado soberanamente. E como é bom nós podermos falar isso. Quem é o seu Deus, Daniel? Meu Deus é aquele que tem um nome que está acima de todo nome. O meu Deus, o meu Senhor é aquele que foi exaltado de maneira soberana. O meu Deus é aquele que é o Senhor dos senhores. Nós cantamos aqui que é o Rei dos reis,
que é o Deus dos deuses. É esse. E quando a Bíblia fala acerca de nome, não é apenas uma identificação, como é o nosso nome, né? Nós temos o nosso nome, somos identificados através do nosso nome, temos ali um registro geral com todo o nosso nome, nome de pais. Recebemos um número, né, onde somos identificados pelo nosso CPF. Mas quando a Bíblia fala de nome, a Bíblia não fala somente de identificação. Mas a Bíblia, quando fala de nome, ela fala de revelação de caráter. O que no nosso RG não tem. No nosso RG não tem a identificação do nosso caráter. Na certidão de nascimento não tem o registro do nosso caráter. Não tem. O registro do nosso caráter está em nós. E a revelação também da missão. Porque Jesus, ele veio com uma missão. E quando Deus revela nomes, ele revela o que faz e revela quem é. E em Jesus, esses nomes se cumprem de forma perfeita. É tudo fechadinho, sabe? Quando tudo dá certo, quando você faz aquela conta que você soma direitinho, ou que você multiplica, né? Que você tira a prova dos 9. Gente, eu demorei para aprender as provas dos 9. Que luta! Fui aprender depois de véia. Na escola eu não aprendi, não. A prova dos 9 não. Fui aprender depois de véia. Tentando treinar, Gente, o que é isso? Aí fui buscar lá, que eu fui aprender a tirar a prova dos 9, né? Fui fazer uma conta de dividir, e depois pegar o resultado, multiplicar, para ver se de fato aquela conta está certa, e você faz ali. E nós vemos que até mesmo na prova dos 9 a gente erra às vezes, né? Mas a palavra não erra quando revela o nome de Jesus. É tudo fechadinho, é tudo certinho. Não sobra, mas também não falta. E ali se cumpre a forma perfeita de quem Jesus é. E Jesus vai se manifestando através da história, Jesus vai se manifestando através do seu ministério, e Jesus continua se manifestando nos nossos dias de forma perfeita. Porque às vezes precisamos dele como Salvador, ele vem como Salvador. Às vezes precisamos dele como Senhor, ele vem como Senhor governando. Às vezes precisamos dele com a sua presença, e ele vem como Emanuel. Então em Jesus é tudo muito perfeito. É aquela conta que não tem como dar errado, que não tem como matemático explicar. É aquela redação que não falta nada. Não falta vírgula, não falta ponto. Não tem uma palavra errada na sua caligrafia, na sua ortografia. Sabe aquela redação perfeita que recebe nota 1000 no Enem? Podemos considerar assim. Porque para receber 1000 no Enem, é porque não sobrou, é porque não faltou, é porque foi perfeito. E é assim com o nosso Jesus. É assim quando Deus vai se revelando acerca dele. E hoje nós vamos poder contemplar 3 nomes centrais de Jesus que resumem o Evangelho. Porque eu tive olhando assim por alto, e se nós formos dar assim continuidade, a gente vai ficar muitos domingos. Porque Jesus é muita coisa, gente. Porque Deus é muita coisa. E nós vemos o cumprimento e vemos a revelação de Jesus.
E nós sempre cantamos. E muitas das vezes cantamos, mas não sabemos o que estamos cantando. Isso é problema, pastora? Não. Até hoje. É problema se você sair daqui ao longo dessas semanas, né? E te perguntar e você não saber dizer se você está aqui, se você está ouvindo, se você está recebendo a palavra, aí vai ser problema. Mas vamos dizer que até hoje não. E a gente canta e a gente declara. Declaramos aqui Maranata, né? E Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. E só tem Maranata uma vez na Bíblia, né? Falando, na igreja clamando, né? E a igreja clama, e os santos clamam para que Jesus venha. Mas nós cantamos também o nome Yeshua. Né, Benedita? Benedita é apaixonada por Yeshua. Yeshua. Quem é Yeshua, pastora? É Jesus. É o nosso Yeshua. O nome de Jesus, Yeshua, ele vem do hebraico. Lembra que semana passada nós falamos de Jesus, né, como Senhor, e nós fizemos uma comparação que o nome de Jesus, né, como Senhor, no Antigo Testamento está ligado a Yahvé, o nome de Deus, né? E no grego, Jesus recebe um outro nome. Quem se lembra? Muito bem. A Dilminha até estava lá falando sexta-feira, né? Como mesmo, pastora? Kyrios. Só que no hebraico, né? Isso no grego, mas no hebraico, Yeshua é Jesus. Yeshua é o Senhor. Mas é o Senhor que salva. Você sabia? Yeshua é o Senhor que salva. O Salvador. Que nele está a salvação. O Senhor é a salvação. Então, quando você canta Yeshua, você está declarando: o Senhor é o Salvador, o Senhor é a salvação, o Senhor salva. É isso que significa Yeshua. E esse mesmo nome Yeshua também está embutido no nome de Deus, Yahvé. Aí eu vou ficando boba, gente. Quando a gente vai aprendendo essas coisas, eu falo, você não sabia. Também sabia não, irmãos. Porque essas coisas só vêm quando a gente estuda, quando a gente vai buscar. Se a gente não busca, se a gente não estudar, a gente não vai saber. E essa parte aqui, se aprendi um dia, eu esqueci. Na época do seminário. Mas está também embutido, também está vinculado no nome Yahvé e Yeshua, porque isso significa que a salvação não vem de homem qualquer, mas vem do próprio Deus. Por isso essa junção, por isso a necessidade de estar embutido, aonde você também depois não consegue mais separar. Porque quando algo é embutido, você não separa. Não consegue separar. Mistura farinha com açúcar. Você vai ter farinha junto com o açúcar. Você não vai poder mais separar a farinha do açúcar. Quem aqui já comeu açúcar com farinha? Ah, eu sabia. Açúcar com farinha. Quem já fez bolinho de farinha? Mistura farinha, mistura o açúcar, coloca água e frita.
está embutido. Consegue separar mais? Não. É possível separar Yeshua de Yahvé? Não. Porque Deus é a nossa salvação. Porque o Senhor é aquele que salva. Salva. Jesus, ele não veio apenas para ensinar qualquer tipo de moral, embora tenha ensinado. Ele veio para resgatar o ser humano do pecado. Foi para isso que Jesus veio. Mateus 1, 21. A palavra declara isso. A palavra traz essa revelação de Yeshua, que diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de... Porque... Gente, vocês estão muito fraquinhos. Alguém almoçou aqui hoje? Almoçamos? Eu almocei 5:30 da tarde, mas almocei. Hoje eu consegui. Lhe porás o nome Jesus, Yeshua, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua, 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 Yeshua. Quando Maria recebe aquela mensagem de que ela daria luz a um filho, a palavra que foi declarada da boca do anjo quando revela a ela foi: você dará luz a um filho, e o seu nome será Yeshua, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando nós chamamos Jesus de Yeshua, nós estamos reconhecendo que o próprio Deus entrou na história para nos salvar. Porque Jesus veio para resgatar o ser humano do pecado. O nome já foi anunciado, a sua missão já foi anunciada, mesmo antes do seu nascimento. Porque esse momento foi o momento da revelação. Esse momento foi o momento em que o anjo se apresentou a Maria para dar a ela a notícia. E quando o anjo vem trazendo para ela a promessa de Deus sobre a vida dela, ele já vem trazendo Jesus com todo o seu significado. Ele já vem trazendo Jesus e anunciando o nascimento de Jesus e a missão de Jesus, de quem Ele era e o que é que Ele iria fazer. Por isso, quando declara Yeshua, está falando não só acerca de uma pessoa, mas está falando dela e falando da sua missão. Fala-se dela e fala-se da sua missão. Quem é militar tem uma carteira de identidade diferente da nossa. Porque naquela identidade traz o nome e qual é a missão, né? Eu vi a de Marcela, linda, sou orgulhosa de ter uma bombeira, gente. É linda quando ela apresenta, eu vou com aquele RGzinho simples, né? E ela vem com a dela assim, ó. Coisa linda. Coisa linda. E com Jesus foi assim. Ele recebeu a sua identidade. Recebeu também a sua missão. Então, quando você cantar Yeshua, você não vai cantar só Yeshua. Você vai se lembrar que você está cantando, que você está declarando, que a sua voz vai ecoar, declarando que Jesus, que Yeshua, Ele é aquele que te salva.
É aquele que nos salva. É reconhecer que o nosso Deus, Ele entra na história para salvar o seu povo. Que povo, pastor? Eu e você. Mesmo sendo você quem você é. Simples. Humilde. Se olhar para nós, podemos dizer que nós somos como um grãozinho de areia. Ao olhar para a grandeza dele e olhar para nós, nós somos partículas na face da terra. Mas Jesus, Vera, Ele veio para nos salvar. Salvar essa partículazinha aí, ó. Salvar esse grãozinho de areia aí. Eu e você. Então você entende qual é o valor que você tem? Entende que se você tem Yeshua, entende que se você reconhece Yeshua como seu Senhor, como seu Deus, que você não é pouca coisa? A importância que Ele te deu, a importância que tem a sua vida. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Dessa vida que nós recebemos de Yeshua, que veio para nos salvar. Era para haver milhões, milhares e milhares e milhões e bilhões. Eu não sei quantas pessoas existiam na época em que Jesus foi levado à cruz. Mas teve somente uma cruz. Quando, na verdade, era para haver quase um infinito. Uma cruz para cada um. Porque se Yeshua não viesse, eu e você não estaríamos aqui. Porque mais de 2000 anos se passaram. A história teria se encerrado lá. No dia que Jesus foi crucificado, se não houvesse um plano divino, Carlão, se não houvesse de Deus um plano para a humanidade, no dia em que Jesus morreu, no dia da paixão, acabaria a humanidade. Aí, às vezes, Priscila, vem aqueles pensamentos bobos. Ai, porque eu não sou nada. Ai, porque ninguém gosta de mim. Ai, porque eu estou enjoada dessa vida. Ai, porque eu estou cansada de tanto problema. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Ai, porque eu não quero mais viver. Ai, porque esse mundo não presta. Ai, porque o governo está assim. Ah, porque o governo está assado. A sua vida não se compara a nada de ruim, a nada de inferior, a nada do que está errado na face da terra. Porque Jesus morreu pela sua vida.
Então para. Para com essa palhaçada. Pastor, está me chamando de palhaço? Não. A vida não é circo, não. Lembra de Yeshua. Lembra de Yeshua. Lembra de Yeshua. Lembra de Yeshua. Ele veio por sua causa. Ele morreu por sua causa. Ele padeceu na cruz por sua causa. Ele recebeu coroa de espinho por causa de você, por sua causa e por minha causa. Ele não precisava disso. Ele poderia viver muito bem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fazer tudo e não fazer a gente. Não nos criar, Ele podia. Estaria tudo bem. Quando vier esses pensamentos de novo, lembra de Yeshua. Ou desiste dele. Ou desiste dele. Porque senão, Wagner, nós não vamos estar dando testemunho de Yeshua. Porque senão as pessoas não vão querer conhecer Yeshua. Se com você está sempre tudo ruim. Yeshua, Ele é o Senhor que salva. E Ele entra na história por minha causa e por sua causa. Isaías 43, 11. Diz o quê? Vamos ler juntos? Eu sou o Senhor. E fora eu sou Yeshua. E fora de mim não há Salvador. É o próprio Jesus sendo declarado que Ele é Yeshua, o Senhor que salva. Se você hoje precisa de salvação, chame por Yeshua. Conheça Yeshua. Experimente Yeshua assim como Jó experimentou Deus. Hoje os meus olhos te veem. Yeshua está aqui nessa noite para que os seus olhos o vejam. O vejam, o vejam, o vejam. O veja como Yeshua. O veja como aquele que salva. Que o veja como aquele que é o único em quem há salvação. Yeshua. Mas Jesus também é o Messias. Ele teve essa missão também, de vir como o Messias. Isaías profetizou acerca do Messias. João Batista profetizou acerca do Messias, testemunhou acerca do Messias. No Antigo Testamento, aonde estiver descrito Messias, está falando acerca de Jesus como o ungido de Deus. Messias quer dizer o ungido de Deus. João 1,41.
Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Hoje você pode também, assim como os discípulos puderam achar a Jesus, eu e você podemos também encontrar o Messias, o ungido de Deus. Messias significa ungido, aquele que é separado por Deus para cumprir seu plano eterno. Fala-se em ungido como aquele que foi recebido uma unção sobre ele para uma missão específica. Isaías 61:1 fala sobre o ungido, revela sobre Jesus, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele estava falando acerca de Jesus. Que o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de Yahvé, estava sobre ele, porque ele, o Senhor, Yahvé, Deus, o ungiu a Jesus, para que ele viesse cumprir a missão de pregar boas novas, para restaurar os contritos, para proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Quando fala de Jesus como Messias, como ungido de Deus, é a palavra declarando acerca da missão que Jesus recebeu, e para isso ele foi separado e recebeu uma unção específica do próprio Deus. Ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. Lucas 4:18 também fala acerca do ungido. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. É Lucas registrando acerca da mesma palavra, da mesma profecia que nós acabamos de ler, que Isaías profetizou. Isaías profetiza, Lucas confirma que o Messias, que sobre o Messias havia uma unção para que ele cumprisse a sua missão. No Antigo Testamento, os reis, profetas e sacerdotes, eles eram ungidos. Quando eram separados, para ser rei, para ser profeta ou sacerdote, havia sobre a vida deles, daquelas pessoas, uma unção, um derramamento de azeite sobre a cabeça. E com Jesus, é interessante que ele também cumpre essas mesmas funções de profeta, de sacerdote e de rei. Primeiro, Jesus veio como profeta, porque ele veio para quê? Para proclamar as boas novas. Então Jesus, ele é profeta, Jesus, ele profetiza, ele já cumpriu com a missão de ser profeta. E o que um profeta faz? Ele revela a verdade de Deus. E foi o que Jesus fez. João 6,14 vai nos confirmar
acerca do profeta. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o quê? O profeta que havia de vir ao mundo. Jesus cumpriu o seu ministério. Quando ele esteve na terra por 3 anos, ele foi o profeta que haveria de vir ao mundo. E as pessoas puderam ver quando Jesus realizava os milagres, quando Jesus ensinava, quando Jesus mostrava, sentava e pregava para aquele povo. Jesus estava o quê? Profetizando, cumprindo a sua missão, a sua função como sacerdote. João 12:49 confirma também. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, aí já é Jesus falando. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Então Jesus, ele revelou as verdades de Deus, porque o que ele falava não era dele mesmo, mas era o quê? O que o Pai o enviou, para que ele pudesse dizer, para que ele pudesse falar. Jesus como profeta. Jesus como sacerdote, ele intercede e ele reconcilia. Hebreus 4:14-16. Fala de Jesus como sacerdote também. Então, quando Jesus ele é ungido, quando Jesus ele é declarado como Messias, como ungido de Deus, nós podemos agora nos lembrar que como ungido ele foi profeta, que como ungido ele está sendo sacerdote, e ele ainda irá cumprir o que Apocalipse diz acerca dele. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote. Sumo sacerdote era aquele que intercedia, tá? Que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fala-se da missão de Jesus como sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Porque os sacerdotes da época que eram ungidos, eles tinham a missão de interceder pelo povo. De tempo em tempo, aquele sacerdote, ele se preparava para entrar diante de Deus, no Santo dos Santos, para que ele pudesse apresentar sacrifícios a Deus em perdão do pecado das pessoas. As pessoas não podiam, como nós fazemos hoje, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Como nós chegamos diante dele e confessamos os nossos pecados. E ele intercede por nós junto ao Pai. Jesus, na sua missão, quando os sacerdotes entravam, apresentavam sacrifício e pediam perdão pelo povo, e o povo ficava livre dos seus pecados. Mas a palavra vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que o Messias, o ungido de Deus, é o nosso sumo sacerdote. Porque a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós. O nosso intercessor é aquele que intercede e aquele que reconcilia. É aquele que fala: Pai, tem misericórdia. Eu sei que Daniel pisou na bola, mas tem misericórdia de Daniel. Aí o pai fala: tá bom, meu filho. Vem aqui, Daniel. E dá aquele abraço em Daniel de novo. É isso. Literalmente, é isso.
Jesus está lá, sentado do ladinho dele. Aí quando a gente pisa na bola, quando a gente pisa na jaca, aí a gente se arrepende, porque a palavra vai dizer que a gente precisa ir diante do trono dele, correr, porque ele é o nosso sumo sacerdote, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno, enquanto ainda dá tempo. A gente se arrepende, a gente vai até Jesus, aí Jesus intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Essa é a missão do sacerdote. E Jesus é o nosso sacerdote, porque Ele está lá. Ele é o nosso sumo sacerdote. E Jesus também é rei. Rei é aquele que governa com justiça. Aquele que tem o governo de tudo em suas mãos. Mateus 2:2 fala acerca de um governo. E perguntaram: onde está aquele que é nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Porque é nascido quem? Quem é nascido? O rei dos judeus. E os magos, eles viram a estrela no Oriente, a estrela que os ligaria, que os levaria até Jesus. E eles começaram a perguntar: onde está o rei dos judeus? Eles estavam reconhecendo Jesus como rei. E Jesus é o rei. Jesus só está aguardando para essa manifestação acontecer. Apocalipse 19:16, que fala do reinado dele com justiça, que fala desse rei, porque ele é o rei dos reis, ele é o nosso Messias, ele é o ungido de Deus, e ele foi ungido. Por isso ele é o nosso Messias. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome. Qual nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Messias. O Messias, o Messias, o Messias, o ungido de Deus. Então, reconhecer Jesus como Messias é reconhecer que Ele tem autoridade sobre toda a vida. Na Bíblia, a unção, ela não era apenas simbólica, mas era transferência de autoridade, era capacitação espiritual e era o envio divino. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi ungido, porque Ele mesmo disse: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E naquele momento, quando Jesus vem como o Messias, como o ungido de Deus, Ele vem com uma transferência dada pelo próprio Pai, de autoridade, de capacitação espiritual. Ele foi capacitado para isso e foi enviado. Por isso Jesus veio à terra. Por isso Jesus veio à terra. Ele veio para nos salvar, porque Ele é o Yeshua. E Ele veio como o Messias. Ele foi ungido para que Ele fosse capacitado para exercer esta missão. E Ele foi enviado. E hoje Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas virá o dia que Ele, o Rei dos Reis, voltará, trazendo consigo os anjos. E Ele reinará por 1000 anos. Aí Ele será reconhecido como o Rei dos Reis. Hoje Ele é reconhecido como Rei. Mas é da minha vida e da sua vida. Porque diante do mundo,
ele ainda não é totalmente reconhecido como Rei dos Reis. Existem nações que não reconhecem Jesus como Rei dos Reis. Existem nações, existem religiões que têm outros deuses, que governam, em que eles acreditam. Existe Maomé, que já morreu e não ressuscitou, sinto em dizer. Existe Allan Kardec, que também já morreu e também não ressuscitou. Mas ainda existem aqueles que acreditam que eles são deuses, que eles são reis. Mas hoje, nós que reconhecemos que Jesus, sim, o Rei dos Reis, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. E nós temos o prazer de dizer isso, que ele é o nosso Rei. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Rei da minha vida, ele é o Rei da sua vida, ele é o Rei da sua história. É ele quem reina. É o Messias quem reina. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. Mas o mundo só vai reconhecer se verem que de fato existe um Rei que reina a nossa vida, que reina sobre nós. Esse Rei que tem toda a autoridade, esse Rei que tem todo o poder. O que é que precisa acontecer para que esse Rei se manifeste, para que esse Rei seja visto? É por onde você passar, você que diz que conhece o Messias, que tem o Messias, que Ele é o seu Rei, é as pessoas verem que existe alguém muito maravilhoso que está reinando na sua vida, que na sua vida não é o pecado que reina, que na sua vida não é a sua vontade que reina, que na sua vida não é a sociedade quem dita as regras, que a sua vida é diferente, porque você faz parte de um reino, e o rei desse reino é Jesus, o Messias. É Jesus, o Messias. Isso vai além da letra, Daniel. Por isso que precisa sair das letras. Precisa sair só do entendimento e se tornar vida em nós. E se tornar real em nós. Quem temos sido, Jennifer e Tiago? Será que as pessoas têm visto que nós não somos desse mundo? Somos um povo doido, gente. Fomos parar numa paralisação lá para o lado querendo chegar em Gruçaí, não conseguimos não. Mas está tudo bem. Paramos lá em Barcelo, uma fila. Andava um cadinho. Aí começou a cantar. Caminhando eu vou para Canaã. Eu falei, tá de carona. É de carona eu vou. Caminhando eu vou para Gruçaí. Só que não chegou. Povo doido. Aí o que a gente faz, gente? Aí Marcela pegou informações lá, ó. Polícia está lá, PRF está lá, tentando negociar. Né? Fogo para tudo quanto é lado. Aí os bombeiros chegaram lá, conseguiram, já era mais de 11 horas, quase meia-noite, não foi? Aí nós decidimos voltar, fizemos nosso luau aqui, a luz elétrica, né? Mas tudo bem. É porque é um povo doido, gente. Também, falar com gente assim, nunca teve isso, fica inventando moto, vocês vão para lá fazer o quê, gente? De noite, para a praia, para ficar cantando lá que nem uns doidos, levando uma reca de madeira, Leandro de manhã, trazendo madeira para a gente fazer fogueira. Ah, a gente vai sim, esse povo doido, sabe por quê? Nós somos dessa terra não. Nós não somos dessa terra não. Porque lá em Atafona, lá ó, no balneário de Atafona, estava o povo tudo doidão, não sei nem quem que foi fazer show lá, mas nós ficamos sabendo lá que ia ter show lá em Atafona e o povo estava tudo lá. E por que a gente não pode? Por que a gente não pode? Se nós somos um povo diferente. Se
se nós somos um povo espirocado, como diz Benedita, ir para lá e a gente começar a cantar, não somos famosos não e nem queremos fama, mas nós temos aquele que é famoso e que tem toda a fama, e é Ele que nós anunciamos, Jesus, o Messias, o Rei dos Reis. E terceiro, nós também cantamos aqui, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. E quando a gente canta sobre o Cordeiro de Deus, nós também precisamos ter a compreensão, né? Porque às vezes a gente canta, mas não tem a compreensão. Existem algumas canções que eu não canto, por opção minha. Porque quando não é uma verdade para mim, né, não tem nada a ver com Jesus, porque tudo que a gente canta é verdade sobre Ele. Mas quando não é verdade para mim, eu prefiro não cantar. Ou então eu troco a frase para que se encaixe naquilo que de fato eu estou vivendo. Vou dar um exemplo. Aquela que fala, entrego minha vida, de perder tudo por amor e com alegria. Tem pessoas que cantam, está tudo bem. Eu ainda não consigo, talvez um dia eu consigo. Porque o que eu perdi não foi por alegria. Então não adianta eu cantar. Tudo que eu perdi, ou tudo que eu perco, é por amor e alegria. É lindo. Mas é real. Para mim, particular, Marta, não foi com alegria que eu perdi meu esposo. Então, eu não me vejo em condições de cantar que eu perco tudo por amor e por alegria. Entende o porquê que nós precisamos entender o que nós cantamos? Eu só dei um exemplo, tá? Tenho nada contra a música, pelo contrário, ela é linda, a letra é muito bonita. Estou falando de uma realidade, estou falando daquilo que, de fato, a gente precisa viver. De cantar aquilo que a gente acredita, de cantar aquilo que a gente vive. Então, quando a palavra vai dizer sobre o Cordeiro de Deus, será que quando a gente canta o Cordeiro de Deus, a gente sabe sobre o que a gente está cantando? Se não sabemos, nós vamos saber agora. Sem problema nenhum. Vamos resolver o problema agora. A palavra vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Que Ele é o sacrifício perfeito. Então, quando a palavra fala, Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando você vê escrito lá, Cordeiro de Deus, está dizendo o sacrifício perfeito. Porque para a remissão dos pecados, para que os pecados fossem perdoados, antes de Jesus, no Antigo Testamento, registra-se o que nós acabamos de falar, do sacerdote que foi ungido para chegar na presença de Deus e apresentar o pecado do povo, e ali ele faz o sacrifício. Pega um animal, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito, tem que ser um animal perfeito, e ele corta aquele animal e derrama o sangue daquele animal para a remissão do pecado das pessoas. Isso antes de Jesus. Jesus, quando ele vem com a sua missão, a palavra vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus. Não tem aquele cordeirinho lá,
perfeito, sem mancha, sem ser manco, todo bonitinho, todo lindinho? Jesus. É que agora é o nosso Cordeiro. Porque foi Jesus que levou sobre ele os nossos pecados. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. Isso no início do ministério de Jesus, e João contando, como foi, ele foi declarando. João foi aquele que abriu o caminho do Senhor, a voz que clamava no deserto, e ele declarava: arrependam-se dos seus pecados, porque virá aquele que vai perdoar os seus pecados, aquele que vai salvar o mundo. João, ele saía profetizando, ele saía declarando isso. E quando João viu a Jesus, o que foi que João declarou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício perfeito. E João estava ali declarando, porque até então Jesus não havia morrido. Ele estava no início do seu ministério. Ele tinha acabado de ser batizado. Aí vai dizer a palavra que João declara ao ver Jesus que ele é o Cordeiro de Deus. Isso indica que a gente não precisa de animalzinho para imolar, para matar, para derramar sangue, para a remissão dos nossos pecados, porque Jesus fez isso na cruz do Calvário. Foi o que João fez, foi o que Jesus fez, o que João declarou: o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, que tira o pecado do mundo. Isaías 53, de 5 a 7. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. E como um cordeiro, foi levado ao matadouro. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, que tira o pecado do mundo. E esse mesmo Cordeiro, ele era inocente. Esse mesmo Cordeiro, ele foi voluntário. E esse mesmo Cordeiro, ele foi suficiente. Mas ele carregou os nossos pecados. Ele levou as nossas dores. Ele sofreu no nosso lugar. O Cordeiro já foi entregue. O Cordeiro já foi entregue. E a cruz não foi um acidente. A cruz foi um cumprimento profético. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, ele foi escolhido por Deus, ele foi oferecido por Deus, ele foi aceito por Deus. Quando João declara, ele declara que o Cordeiro que foi morto é o mesmo Cordeiro que agora reina. Apocalipse 5:6. Ele é o Cordeiro que reina. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões havia um Cordeiro, como havendo sido morto. João, ele vê na revelação, a visão que ele teve,
ele recebe a visão de um cordeiro, como Jesus, aquele cordeiro que havia de ser morto. E ele estava onde? No meio do trono, como aquele que reina. O sacrifício não terminou em derrota, terminou em exaltação. Apocalipse 5:12. Que com grande voz diziam. Vamos declarar todos juntos? Vamos declarar que o sacrifício de Jesus não terminou como derrota, como aquele que simplesmente morreu. Não, não, não. Mas terminou em exaltação. E nós podemos exaltar com grande voz, dizendo que digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Aleluia! Digno é o cordeiro de receber poder e glória e honra e força e ações de graças. Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus não apenas tira o pecado, ele muda destinos eternos. O Cordeiro de Deus não apenas tira pecado, ele muda destinos eternos. Sabe por quê? Porque a celebração da ceia não é um ritual vazio, nem apenas uma tradição da igreja. Valéria, quando você vai, filha, comprar os elementos da ceia, quando você chama a Cristina, ou às vezes Cristina mesmo vem, ou às vezes Leandro e Priscila preparam a mesa da ceia. Não é um ritual. Vocês não estão preparando uma tradição da igreja. Não, 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 não. Vocês estão preparando um memorial vivo. É um memorial vivo. O que a nossa memória precisa de ter vivo em nós. De que Jesus morreu, o Cordeiro de Deus morreu pelos nossos pecados. Mas Ele ressurgiu e Ele vai voltar. E Ele disse, celebre até que eu venha. É isso, memorial vivo, é algo vivo, é algo de poder, instituído pelo próprio Jesus, para lembrar de quem Ele é. E quando você está lá, não são simplesmente elementos da ceia. Quando vocês preparam essa mesa com tanto carinho, não é simplesmente uma mesa de ceia, é para lembrar de quem Ele é. É para lembrar do que Ele fez. E o que isso significa para nós hoje? O que significa para nós hoje? Quando nós participamos da ceia, nós proclamamos uma verdade central do Evangelho. Quando nós participamos da ceia, nós estamos celebrando o Cordeiro de Deus que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Então, a ceia nos chama a olhar para a cruz. A ceia nos chama para olhar pela cruz, o memorial vivo, de nós não nos esquecermos. A ceia nos chama para olharmos para Cristo, olharmos para a cruz. E saber que foi por você. Foi por você, Dilminha.
Foi por você, Duda. Foi por você, Iago. Foi por você, Cristina. Foi por você, Mary. Foi por você, Elza. Foi por você, Maria Clara. Foi por você. Quando você olha essa mesa, o convite hoje é lembrar do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É lembrar do Cordeiro de Deus, que foi imolada a sua carne, que foi derramado o seu sangue, por mim e por você. Um memorial vivo. É algo vivo que precisa acontecer dentro de nós, Isadora. Porque não é uma tradição. Foi o que Jesus pediu que nós fizéssemos. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Partam o pão. Tomem o cálice. E celebrem isso. Até que eu venha. Até que eu venha. Até que eu venha. Eu fiz parte de uma igreja, onde eu me converti, que o pastor lá ensinava, né? Que o dia da ceia era o dia que nós deveríamos de pegar a nossa melhor roupa, arrumar muito bem os nossos cabelos, pegar o melhor sapato, porque estávamos indo para uma celebração, a celebração de Jesus, do momento da noiva com o noivo, que virá nos buscar. A noiva vai descabelada para o casamento? A noiva vai com o vestidinho mais simples para o casamento? A brusinha de faxina? Hã? Não. O noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. Então se vista espiritualmente da sua melhor roupa. Calce o seu melhor calçado. Se arrume o mais belo, a mais bela que você puder. Porque é uma celebração. Até que Ele venha nos buscar. E é dessa forma que nós vamos participar da ceia nessa noite. E é dessa forma, Jesus, que nós te agradecemos. Porque o Senhor instituiu esse memorial tão importante, tão sobrenatural. Ah, Senhor, e nós queremos reconhecer como o Senhor deseja, como memorial vivo. Que nós, como noiva do Senhor, estamos aqui para participar dessa celebração, porque um dia nós vamos estar no céu, e o Senhor está preparando um grande banquete para encontrar a noiva. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, a sua noiva, e vamos participar desse memorial, Senhor, nos vestindo das melhores roupas, calçando o nosso melhor sapato. Porque nós queremos nos apresentar ao Senhor como uma noiva sem mácula, sem ruga, sem pecado, porque o Senhor é o nosso Cordeiro. Tu és o nosso Cordeiro que tira o nosso pecado. E nessa noite é dessa forma que nós queremos participar da ceia. Como aqueles que reconhecemos o Senhor como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do